falar da COP30, o assunto... Vamos colocar a imagem, Lu? A imagem diretamente aí do governo. O governo Lula que está divulgando, os líderes chegando, aí aquela coisa toda, todas as reuniões nas salas fechadas. É bonito quando eles mostram aquela imagem aberta de Belém, da Amazônia. Quem está conosco é a nossa repórter, a gente está com um time bacana por lá. A nossa repórter Patrícia Junqueira, ela é editora do ECOA, está lá em Belém. Olha lá. Ela está dentro da sala. Já pensei que você ia estar no meio da floresta, que é legal quando vocês aparecem lá no meio da floresta. Patrícia, bom dia. Me conta as novidades. O que está rolando por aí? Bom dia, Fabiola. Pois é, eu estou falando diretamente do centro de imprensa, aqui do centro de convenções, onde vai acontecer a cúpula dos líderes. Como você falou, o presidente Lula está recebendo os líderes nesse momento e o discurso dele é aguardado para as 10h30 da manhã, daqui a pouquinho. O que a gente tem falado, né, dessa importância, a gente está esperando que o discurso do presidente Lula trará, né? Mas ele já abriu, né, isso com um artigo hoje publicado em vários jornais, né, Patrícia? E no qual ele fala, inclusive, da importância de a coisa não ficar só no lero-lero, né? De ir para a prática. No entanto, a não participação dos líderes dos países mais poluidores do mundo traz um desânimo, de certa maneira, até para o presidente Lula, não, Patrícia? Sim, Fabiola, de certa forma, sim. A China vai estar representada aqui pelo vice-primeiro-ministro e os Estados Unidos, como a gente sabe, não vieram. Mas é aquilo, né? Nos bastidores, os ambientalistas e os especialistas dizem que é melhor que os Estados Unidos não tenham vindo do que se viessem para tumultuar e, em vez de acrescentar alguma coisa produtiva para essas discussões. O presidente Lula, no artigo de hoje que você mencionou, repetiu algumas coisas que ele vem falando, como a vontade de que essa seja a COP da verdade, da importância de sair do discurso e ir para a ação. E o que é mais aguardado do discurso dele hoje é a fala sobre o Fundo das Florestas, o TFFF. Esse fundo que é uma maneira de juntar dinheiro para investimento nas florestas, é uma maneira diferente de financiar a proteção das florestas, que são uma maneira essencial da gente conter o aquecimento global. É isso, Fabíola. O presidente Lula, então, deve repetir essas mesmas coisas que ele já vem falando e que todo mundo sabe. Já está na hora de parar de falar e tomar atitudes concretas para a gente proteger o nosso planeta do aquecimento global, que está aí. A gente está vendo o aumento dos eventos extremos de clima e, por isso, a gente precisa, de fato, entrar para ação agora. E hoje ele tem algumas conversas também bilaterais, né, Patrícia? Qual é a mais importante delas? Fabíola, o presidente ontem passou o dia tendo várias conversas bilaterais. Hoje essa agenda, eu ainda não tenho essa agenda, mas deve continuar. E assim que a gente tiver as novidades do que ele falou, que assim que a gente for brifado pela equipe dele, a gente vai trazer todas essas informações aqui no UOL. Certo. Patrícia, obrigada, bom trabalho para você aí na COP30. Até! Até, obrigada, pessoal. Bom trabalho por aí. A gente tem esse delayzinho, né? Então, acontece. Já fiquem acostumados. Olha essa imagem aí de Belém, é onde está rolando. Tem vários lugares onde está rolando a COP30. Eu ia até falar para a Patrícia, para ela, pena que a gente perdeu, para ela só que tomar cuidado com o choque térmico, porque é o seguinte, Belém é quente e o centro de imprensa é geladíssimo. O choque térmico toda hora, mas tá bonito o parque aí, o parque de convenções. Hoje o presidente Lula, daqui a pouquinho deve falar, a gente vai trazer essa fala também ao vivo aqui. O presidente Lula abre a cúpula dos líderes da conferência e faz o seu primeiro discurso, que deve ser muito ancorado no que ele divulgou, inclusive nos jornais de hoje, num texto publicado em vários jornais. E estão previstas aí reuniões bilaterais, principalmente com o príncipe William, e o presidente da França, Emmanuel Macron, além do primeiro-ministro da Alemanha e a presidente da Comissão Europeia também, que está por aqui. Mas chama a atenção também a não presença de Donald Trump, a não presença do presidente da Argentina, Javier Milei, a ausência também dos maiores poluidores do mundo, né?
E isso é um prejuízo para a COP30, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, Fabiola. O Lula diz que essa deveria ser a COP da verdade. E a verdade é que as principais nações do mundo, elas não estão priorizando o clima. Os Estados Unidos, então, agora sob Donald Trump, não só não prioriza, como nega a emergência climática, né? E China, Índia, Rússia, todos esses outros até mandaram delegações, mas os chefes de Estado não vieram, né? Então, Fabiola, essa COP30, ela está rodopiando em Belém ao redor do mesmo fantasma que assombrou as 29 conferências climáticas da ONU realizadas anteriormente. É o dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro. Numa ponta, o dinheiro é apresentado como razão de todos os males, e na outra ponta, ele é tratado como solução, mas aí ele some. O dinheiro é problema quando ele surge como desculpa dos países para o descumprimento das metas de corte das emissões de gases do efeito estufa. A despeito da proliferação de desastres climáticos, e eles são cada vez mais frequentes, mesmo as nações desenvolvidas, elas se escoram na alegação de que a redução de emissões drástica, uma redução drástica, prejudicaria o crescimento do produto interno bruto, prejudicaria o comércio, a produção industrial. Então, transição climática virou uma expressão ideal para definir conversa fiada. E quando o dinheiro vira solução, aí ele some. Isso acontece sempre que o debate evolui para as fontes de financiamento para os países pobres e remediados implementarem políticas de preservação das florestas que restaram ainda no mundo. E ficou só no gogó o compromisso dos países ricos com o financiamento da preservação das florestas. Estima-se que até 2030 serão necessários 2,7 trilhões de reais por ano. Na COP29, que foi realizada no ano passado no Azerbaijão, foi fixada uma nova estimativa de transferência anual dos países ricos para os em desenvolvimento, para os mais pobres, uma transferência anual de 300 bilhões de dólares, portanto, muito longe ainda do ideal. E em Belém, o Brasil está ralando para colocar em pé um fundo para financiar empreendimentos que contribuam para manter florestas tropicais em pé, inclusive a floresta amazônica. Se for aprovado, vai ser um grande feito para o Brasil. O Brasil está capitaneando, liderando esse debate para a constituição desse fundo. Mas, ainda que seja aprovado, o futuro do planeta vai continuar, Fabíola, pendurado no gogó. Enquanto não aparecer o dinheiro, vai ficar no gogó. Então, realmente é uma COP frustrante, porque foi marcada, sobretudo, pelas ausências, e, de certa maneira, é frustrante também, porque está girando em torno do mesmo fantasma que assombrou todas as outras 29 conferências climáticas. A grana, sempre a grana. Vamos lá, Sakamoto, sua expectativa, a fala do presidente Lula, né? Até, eu não sei se a gente pode abrir aqui, Lu, o artigo do presidente Lula, ele publicou hoje esse artigo nos jornais, defendendo justamente ações mais fortes, né, e que saiam um pouco só do blá, blá, blá. No texto, o presidente Lula chama as nações para falar, é hora da ação, é o que ele afirma, né? A cada conferência do clima, ouvimos muitas promessas, mas poucos compromissos efetivos. A época das cartas de boas intenções se esgotou. É chegada a hora dos planos de ação. Por isso, começamos hoje a COP da verdade. Ele pede o multilateralismo, mostre a sua força diante da crise ambiental. É a COP da verdade, Sakamoto? Você tem essa expectativa? Bem, tecnicamente, né, a COP da verdade já passou, né? Isso aí é claro que o Lula está usando essa justificativa, mas a hora da verdade no mundo já passou. A gente já atingiu uma era de extinção em massa, de espécies, vegetais, animais e de catástrofes humanas tão graves, na verdade, que vão tornar a vida dos nossos filhos e netos um inferno. Parabéns, parabéns para nós, parabéns para as gerações que antecederam a isso. Muita gente está falando que isso é bobagem, as pessoas que estão falando isso provavelmente não vão viver para ver o mundo se tornar um inferno, mas já estão tendo
o aperitivo, um petisco disso. No Rio Grande do Sul, chuvas que matam pessoas, na Amazônia, secas que matam pessoas, no Pantanal, incêndios que matam pessoas, em São Paulo, poluição do ar e da água que mata pessoas, no Rio de Janeiro, na Bahia, deslizamentos de terra que mata pessoas. Isso para falar do Brasil, é claro, isso se repete no mundo inteiro. As últimas COPs, Fabiola, foram realizadas, além do Brasil, que é um grande produtor de petróleo hoje em dia, mas foram realizadas no Azerbaijão e nos Emirados Árabes, também grandes produtores de petróleo. Nenhuma dessas COPs, a hora da verdade, estava no momento em que aquela meta de 1,5 grau de aumento da temperatura global até o final do século, acordada no Acordo de Paris, ainda era possível de ser alcançada. O que acontece? A gente está começando essa nova COP com essa meta jogada para o espaço. O próprio Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, falou, olha, não vamos conseguir cumprir, quer dizer, já extrapolamos. Podemos, é claro, com muito esforço, com muita dedicação, jogar para baixo, mas na toada atual ele colocou que isso não vai acontecer. Na Amazônia, esse 1,5 grau de limite também já passou, como o próprio Carlos Madeiro mostrou aqui em reportagem do UOL. Ou seja, a hora da verdade do mundo já passou. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu entrevistei a Greta Thunberg um tempo atrás, aqui para o UOL, e ela colocou, olha, o momento de evitar a mudança já passou há muito tempo. Então, quando a gente usa esse termo, inclusive hora da verdade, eu acho até que é um pouco de desserviço, porque já passou a hora da verdade e a gente deixou passar. Com isso, estou querendo dizer que não adianta fazer nada? Não, de maneira alguma. A gente precisa fazer para quê? Fazer para mitigar, ou seja, reduzir os impactos e adaptar, ou seja, garantir que cidades e o campo estejam preparados para as desgraças que vão acontecer daqui em diante. É claro que quem é negacionista raiz, neste momento, está dando risada e dizendo que é mentira. Mas você vai brincar com os terraplanistas, porque negacionista raiz, neste momento, é impossível. Agora, negacionista light, a gente tem muito. E é isso, na verdade, que a gente vai ver muito na COP, Fabiola. Que a quantidade de gente falando mudanças climáticas existem. Mas ainda dá tempo de manter o modelo de desenvolvimento queimando carbono e lá para frente, com o dinheiro que a gente obter com a queima do carbono, fazer a transição energética. Esse é o negacionista light, que está à direita e está à esquerda. Não tem tempo ruim. Você tem bolsonarista e lulista, negacionista light. Não são todos, mas tem. Tem dos dois lados. Então, ou seja, não precisa ter briga. Os dois lados pulam no fundo do poço e abrem o alçapão da mesma forma. Então, o que acontece? Esse negacionista light está chegando na COP. Tem um monte de negacionista light na COP. Empresários negacionistas light, governantes negacionistas light daqui e de fora. Um dos maiores negacionismos light, repito, é que dá tempo de queimar petróleo e depois salvar o mundo. Não dá tempo. Outra coisa importante desse negacionista light olha, o Estado tem que ir com calma, a gente tem que fazer as mudanças necessárias muito lentamente. Não dá mais tempo. E aí, nesse ponto, caminho para o final, mas é importante destacar o seguinte, apesar da China não ter mandado Xi Jinping, o primeiro-ministro, tá vindo o vice-primeiro-ministro, já está no Brasil, o Ding Xuanxiang, que está vindo para cá com uma delegação de 300 pessoas. E pela primeira vez a China está apresentando metas de redução de emissão de carbono e metas de adaptação. Isso é importante. A China, gente, fez mudanças muito significativas na matriz de queima de carbono. Por quê? Porque o ar de Pequim, o ar de Xangai estavam irrespiráveis. E aí, o que eles fizeram? Começaram a eletrificar a frota. Eletrificar localmente. A China, o processo de eletrificação é muito forte. Então é o seguinte, a China tem o que mostrar, está poluindo para diabo ainda, tem o que mostrar por questão de sobrevivência. Eles estão mudando por questão de sobrevivência, não na velocidade que o mundo precisa. Os Estados Unidos estavam mudando com Biden, política verde, etc. O Trump enfiou tudo no lixo e parou todo o subsídio para energia limpa e bora, drill, baby, drill, perfurar, querida, perfurar. E aí está perfurando, não vai aparecer. A gente vai ter na COP governos que estão fazendo lição de casa, mas não o suficiente, governos que estão querendo apenas fazer marketing, governos que querem sabotar e governos que estão tentando fazer algo diferente. Se isso vai dar certo, é muito cedo para dizer. Neste exato momento, a gente está apenas enfileirando COPs, enfileirando promessas, sem que necessariamente as promessas sejam colocadas em prática.
Detalhe, apesar do Brasil ter atropelado o licenciamento ambiental na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional e ter aberto uma nova província de exploração de petróleo, a notícia boa para mostrar para o mundo é que sim, reduzimos significativamente o desmatamento na Amazônia graças às políticas de Marina Silva. Né? Não com o apoio do Congresso Nacional ou de setores do governo que nem queriam isso. Né? Mas sim, isso podemos mostrar. O que significa que a nossa meta de redução pode ser cumprida por conta da questão do desmatamento. Até quando? Não sei. Porque também se vier um novo governo que queira desmatar, a gente vai jogar tudo para o ralo.